eu já chego pedindo, por favor, para vocês desconsiderarem o ruído ao fundo de todos os cachorrinhos que estarão com certeza muito animados brincando, porque realmente eu não vou ter outro local para gravar e que vai ter menos ruído. E agradeço pela sua paciência, pela sua audiência. Tenho percebido que às vezes vocês podem ter dificuldade em assistir os vídeos por causa do tempo, mas eu quero falar para você também que o YouTube é maravilhoso. É um lugar que você pode assistir, parar e quando você voltar, ele vai continuar exatamente do mesmo lugar que ele parou. Então, não se preocupe. Se você não puder assistir tudo, veja até onde você pode, depois você volta e continua de onde você parou, ok? Pinheirinhos, que alegria, Tem um recadinho antes do Natal, principalmente para você mãe, para você pai que ainda não comprou o presente da sua criança. Se você está nessa situação, esse recado é para você. Não passe esse vídeo sem assistir até o final. Qual valor você está pretendendo gastar no presente da sua criança esse ano? Eu tenho certeza de que se for uma lembrancinha ou um presente muito bom, você não vai gastar menos de 15 reais. Até, bom, o bolso é o limite. Então, eu vim aqui te trazer o melhor e mais importante presente que você pode dar para sua criança nesse Natal e em todos os outros também. Você já parou para pensar em certas situações que você passa e você nem se dá conta? Como por exemplo, quando alguém vai pegar sua criança e ela retorce o corpo e ela não quer ir com a pessoa, ou então ela chora quando vai com uma pessoa desconhecida, ou então quando a sua criança um pouquinho maior está brincando, né, de repente com um tio ou alguém mais próximo, assim, mais chegado da família, e aí eles estão brincando de cócegas, e aí então a criança fala, para, e aí a pessoa continua e a criança chama, mãe, pai, fala para ele parar, e aí então você vira e fala assim, larga a mão de ser chata, até agora você estava gostando. Você já se deparou com situações como essas? Ou você já viveu situações como essas? Escreve aqui embaixo para mim. Ou então outras situações, como por exemplo, quando você chega, né, com a sua criança próximo a alguém, vai cumprimentar, e aí então a criança é cumprimentada e aí ela se recolhe, né? Ai, larga a mão de ser mal educado, cumprimenta fulano. E aí a criança então toda sem jeito acaba às vezes se vendo obrigada, né, a tocar aquela pessoa, a dar a mão, ou então a pessoa assim mais animada abraça a sua criança, beija a sua criança, e a sua criança toda, né, eu não encontro nem a palavra aqui agora para dizer, mas parece que tá amarrada com cipó corda, né, que ela não nem se movimenta, parece assim, tá toda espremidinha, querendo fazer cocô. E você tá lembrando de algum momento, uma situações semelhantes a essa? Pois é, sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque esses são indícios muito importantes de que a sua criança está querendo proteção. Sim, porque a pele é a primeira barreira de proteção da criança, e quando ela se recusa a entrar em contato com um estranho ou com uma outra pessoa, às vezes essa pessoa é uma conhecida sua, mas não da sua criança. Às vezes é até um parente seu, mas é uma pessoa do qual a sua criança não se sente confortável e confiante na presença dela. Então, por vezes, ela vai se recolher e vai se recusar a ter contato com essa pessoa. Isso não é falta de educação da sua criança, isso chama-se proteção. Mas muitas vezes as pessoas não param para prestar atenção nesses pequenos detalhes. E eu quero falar para você uma coisa muito importante sobre isso. Você vai virar para mim e falar assim, Andréia, mas o que isso tem a ver com o Natal? O que tem a ver com o presente de Natal que você disse no começo? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Hoje nós temos relatos, notícias assombrosas sobre coisas que estão acontecendo com as nossas crianças. E eu não vim aqui nesse vídeo falar sobre isso. Se você quiser ver sobre isso, você vai ligar a TV, vai entrar na internet, vai pegar um jornal, uma revista e você vai encontrar lá
todas essas coisas horrorosas, né, monstruosas que acontecem com as nossas crianças. Mas isso não se dá apenas na infância. Começa na infância muitas vezes e se estende até a vida adulta. Os reflexos às vezes podem ser sentidos na vida adulta, onde a criança que começou a ter as suas barreiras rompidas lá na infância, ela, com essas barreiras rompidas, ela simplesmente não consegue mais identificar um relacionamento saudável, o que pode e o que não pode quando ela é adulta. Então ela se submete também a um relacionamento que não é mais saudável quando adulta, porque quando ela era criança, ela não conseguiu aprender a diferenciar o que era um relacionamento saudável e não saudável. Então, quando adulta, ela também não vai ter essa noção de até onde pode e até onde não pode. E quando eu falo da criança, do toque, lá na infância, começa por aí, que a primeira barreira de proteção é a pele. E se nós queremos mulheres e homens mais fortes, homens também, sim, mas nós temos um grande número de mulheres com essas barreiras já rompidas na vida adulta. E se nós queremos mulheres, principalmente mulheres, mais fortes, né, mais protegidas quando adultas, nós precisamos que elas estejam protegidas quando crianças. Então, se você quer dar o maior e melhor presente para sua criança, mãe, pai, por favor, proteja a sua criança. Não deixe sua criança sozinha na presença de estranhos. Ensine para sua criança os toques bons e os toques ruins. Ensine para ela a diferença. Ensine para ela as partes do corpo dela que podem ser tocadas e as que não podem ser tocadas por um estranho. Ensine para ela também onde ela pode tocar e onde ela não pode tocar no corpo de outra pessoa. Isso é muito importante. Ensine para ela principalmente que ela precisa te contar. Precisa contar para uma pessoa que ela confie se alguém tentar tocar ou se alguém tocar numa parte íntima dela, numa parte que ninguém pode tocar, que é só ela. Ensine essas coisas para sua criança, proteja a sua criança. E se você estiver passando por isso com a sua criança, procure os canais de proteção. É anônimo. Proteja-se, proteja a sua criança. Esse é o maior e melhor presente que você pode dar para ela nesse e em todos os natais. E eu quero contar algo para você. Para você ter noção, eu e a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, nós temos exatamente 2 anos e meio de diferença. E quando nós éramos criança, não havia creche no bairro que a gente morava, em São Paulo. Então, ou minha mãe pagava alguém para cuidar da gente, ou minha mãe não poderia trabalhar para ficar com a gente. E essa possibilidade não existia, porque minha mãe sustentava minha avó, que morava no interior, e também ajudava a sustentar a casa, ajudava meu pai ali, né, com todas as coisas do dia a dia na nossa casa. E ali éramos 3 filhos, então ela pagava uma senhora para cuidar da gente. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa diferença de idade, para vocês terem noção da idade que eu tinha quando isso aconteceu. Eu lembro, tinha um homem morando no mesmo quintal daquela senhora que cuidava da gente. E ele oferecia pra gente, eu não sei quem é que lembra aqui daquelas bolachas redondas, Maria, e também tinha uma outra bolacha, aquela bolacha de maisena. E ele oferecia pra gente, mas uma forma da gente estar tocando ele. E eu lembro disso assim muito claramente. Ele sentava numa cadeira, abaixava o short, colocava os órgãos para fora e colocava as bolachas na cadeira também, de forma que quando a criança fosse pegar ali aquelas bolachas, elas acabariam tocando nele. E eu tenho essas lembranças muito claras na minha mente. E para você, por isso que eu disse, né, prestar atenção na diferença de idade, porque a minha irmã, ela era bebezinha, ela nem engatinhava ainda.
E então eu não tinha 3 anos de idade, eu lembro disso. E eu contei para minha mãe. Eu não lembro de ter contado para minha mãe, eu não lembro dessa parte, mas ela disse que eu contei para ela. E então minha mãe foi tomar as providências necessárias. Graças a Deus que a minha mãe acreditou em uma criança que não tinha 3 anos de idade e foi atrás tomar as providências. Porque eu tenho ouvido tantas histórias de crianças que foram abusadas por anos e eu não consigo imaginar a dor que essas crianças sentem, a dor pelas qual elas passaram. Eu não consigo imaginar a dor que elas sofreram, mas consequências ficaram. Eu, por muitos e muitos e muitos anos, eu não podia ouvir falar dessas bolachas, que eu sentia o cheiro daquele homem. Eu sentia o cheiro presente ali no ambiente que eu estava. E era um cheiro muito ruim. E eu não conseguia comer aquelas bolachas. Durante muitos anos eu nunca comprei, nunca consegui comer, porque só de ouvir falar o nome eu sentia o cheiro. Então foi uma coisa que marcou bastante, mas eu fico pensando, quem realmente foi abusado, né? As minhas lembranças ficam por aí, elas param por aí, mas as outras crianças que de repente passaram, né, chegaram a contato íntimo e as violações. Nossa. Por isso, pai, por isso, mãe. E eu sei que isso acontece e continua acontecendo indiscriminadamente. E então eu só peço uma coisa para você: dê o maior presente, o melhor presente que você pode dar para sua criança esse Natal. Proteja a sua criança. Porque eu tenho certeza que nada do que você der para sua criança, não importa o valor, vai ser tão precioso quanto a proteção que você der para sua criança. Pode não lembrar de cada presente que ele ganhou em cada Natal, mas com certeza ele vai ser uma criança muito feliz por não ter certos traumas, não ter certas lembranças e os desconfortos que essas lembranças ruins trazem. Saiba que quando você protege a sua criança, você não está sendo uma mãe coruja, você não está criando a criança para ficar na barra da sua saia. Não se importe com o que os outros falam. Se importe com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha. Se importe com você. Para de ouvir o que as pessoas dizem, para de se importar com o que os outros pensam. Se importe com você e com a sua família. Se importe com a sua criança e com o que você pode dar de melhor para ela. Isso, dinheiro não compra. Eu sei que uma criança que passa por esse tipo de situações, esse tipo de experiência, esse tipo de trauma, dinheiro nenhum vai poder resgatar o que ela tinha antes. A pureza, a paz, a tranquilidade, a inocência. Por isso, invista hoje naquilo que realmente tem valor. Invista no seu tempo, invista na sua criança, invista na sua família, invista em você. Porque Deus não fez você, não fez a sua criança para sofrer. Ele fez vocês para ser feliz. Sejam felizes. A escolha é sua. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Agradeço também se você deixar o seu like, se você curtir esse vídeo, se você fizer a sua inscrição, se você compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.